perigo está redobrado para os motoristas que rodam nas estradas do nosso estado. Os pardais instalados nas rodovias estaduais aqui do Rio Grande do Sul começaram a ser desligados ontem. Até a madrugada do próximo sábado para domingo, mais de 30 trechos de rodovias gaúchas deixarão de ser monitorados. É o perigo que chega rodando, gente. Os contratos do governo do estado para a locação dos equipamentos encerraram e não podem mais ser prorrogados. 33 trechos de 13 rodovias gaúchas deixarão de ser monitorados. 10 trechos ficam na Serra Gaúcha. Um deles, entre Farroupilha e São Vendelino, ficou conhecido como Curva da Morte. Após a instalação dos equipamentos, com limite de 50 km por hora no local, acidentes graves e fatais tiveram redução significativa. Agora, uma nova licitação com 2 lotes está em análise, mas o trâmite é longo. Entre a autorização da concorrência e o início efetivo do funcionamento, serão necessários entre 4 e 6 meses. Até lá, muitos pontos críticos seguirão sem o controle de velocidade. Retirar até da Curva da Morte eu já acho errado, né? Porque tem alguns motoristas que às vezes se abusam, né, da questão da velocidade, né? Então acho em alguns pontos críticos deveriam ser mantidos. Eu acho que vai piorar, porque o pessoal anda demais, não respeita nem com pardais, seria bom deixar. É uma segurança para todos também, né? As estradas muito ruins, cheio de buracos, eu acho que não vai adiantar nada, vai ser pior. Meio ano sem o monitoramento dos pardais. Olha, em nota, gente, o governo do estado afirmou que está cumprindo os trâmites para que os novos contratos sejam licitados e assinados o quanto antes, respeitando a legislação. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, lembra ainda que as lombadas eletrônicas seguem funcionando normalmente, assim como a fiscalização móvel por meio do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Agora, eu não consigo entender por que os governos, e não é esse o de agora, outros que já sucederam o governo de Eduardo Leite, por que eles não tratam da renovação ou da aquisição de novos equipamentos antes do contrato que está vigente acabar? É isso que eu não consigo entender. E a burocracia do nosso estado, do nosso país, que emperra e que aumenta o risco para os motoristas que respeitam os limites de velocidade, que cumprem a legislação, ficam à mercê da imprudência de quem tem o pé de chumbo, o pé pesado, porque sabe que não vai ter pardal na estrada. Tem muita gente que abusa. Quem está falando para vocês aqui é um sobrevivente da Curva da Morte. 27 de abril de 2012, eu e Marcos Azevedo escapamos de um grave acidente que, infelizmente, matou 2 colegas nossos, 2 jornalistas, naquele acidente durante uma operação da polícia. Um motorista de caminhão desceu, não havia pardal, não havia controlador de velocidade, perdeu o controle na curva por conta da velocidade excessiva e atingiu todo um comboio. Marcou demais a gente. Desde então, a Curva da Morte passou a figurar ainda mais no cenário estadual. Outros pardais foram instalados antes da curva, na subida da serra e também na descida. E agora esses mesmos pardais vão ser desativados porque o contrato acabou e o governo não foi ágil o suficiente para conseguir deixar esses equipamentos de proteção funcionando para proteger a vida de quem paga imposto, paga, o IPVA, todas as taxas e acaba ficando à mercê de irresponsáveis.